Meus irmãos, vamos abrir a nossa revista, vamos abrir, porque é escola, então vamos abrir o nosso livro, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem não tem revista, abra a Bíblia lá em Atos 2. Dificilmente tem no nosso meio alguém que não conheça o texto, não conheça o ambiente, né, a circunstância. Mas nós sabemos que Atos é o livro que dá início, já que nós estamos em época de futebol da Copa América, é o pontapé inicial da igreja, quando Pedro faz o discurso, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos, e muitas almas se convertem. No meio da confusão, no meio do burburinho, as pessoas pensam que eles estão embriagados 9 da manhã, e Pedro fala, não estão embriagados não, é cumprimento de promessa, porque a igreja do Senhor, ela nasceu do cumprimento de promessas. Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês serão revestidos de poder, para serem minhas testemunhas, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E olha que chegou a esse confim aqui, a palavra de Deus. E depois desse discurso, começam as primeiras conversões, que justamente é a epígrafe a partir do 37, quando aqueles homens, ouvindo o discurso de Pedro, se admiraram daquilo, e alguns testificaram, não, eles não estão bêbados não, nós estamos entendendo, porque eles estão falando no nosso idioma, onde somos nascidos, porque muitos eram judeus expulsos de Jerusalém, e outros eram prosélitos, ou seja, gente de outras nações que se converteram à religião dos hebreus. E agora eles estavam conhecendo o desdobramento da religião dos hebreus, que era o cristianismo. E nesse texto que nós começamos, Atos 2, a partir do 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Até o 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nesse pequeno texto da nossa lição, que hoje encerramos o trimestre da questão da autoridade no Espírito Santo, fala de algumas peculiaridades, ou seja, algumas características mais importantes que nós temos que considerar. Vocês repararam que nas últimas 2 aulas, o assunto era a armadura do crente. E os pastores que nos antecederam estavam frisando bem para o crente, olha, nós estamos em batalha, quer você queira ou não, porque quando um país entra em guerra, quer o civil queira ou não, ele também está em guerra. Mesmo que a guerra seja no estado do outro, mas ele se sente também em guerra. E é assim a nossa vida. A gente pode não ter a batalha espiritual dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, mas nós estamos inseridos nessa batalha. E todos os irmãos estavam falando, o crente precisa vestir a armadura, com as armas de defesa e as armas de ataque. E nós hoje vamos ver, depois de você vestido com a tua armadura, o que mais você precisa fazer para ser um bom soldado de Cristo. A lição fala que o texto áureo, eu pediria que o irmão colocasse, já está lá na tela, Mateus 7, 28 e 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O que nós vemos nesse texto? Jesus, um simples homem, chegou pregando uma nova palavra. Não uma coisa nova, no sentido de a letra era a mesma que ele usava. Mas quando ele pregava que as pessoas deviam se arrepender, que as pessoas deviam perdoar, que as pessoas deviam priorizar a Deus, as pessoas viam nele estas coisas. Por isso ele
insistia que os apóstolos fizessem como ele. Em tudo ele se dava como exemplo. Quando ele começa a dizer que vai se retirar, que vai para a glória, vai voltar para o Pai, já começaram a querer saber quem é que ia tomar a autoridade de ser o primeiro. E Jesus dá a maior demonstração de humildade. Tira a roupa de senhor, põe a roupa de servo, lava os pés, ainda tem que brigar com Pedro. Deixa eu lavar teus pés. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, precisa de humildade, precisa de modéstia, precisa de simplicidade. Para quando você falar alguma coisa poderosa, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, as pessoas te ouçam. Pedro, depois desse discurso, e em outras oportunidades, quando ele teve de pregar, a pessoa diz assim: gente, mas ele é um simples pescador, de onde vem essa sabedoria toda? Vem do Espírito Santo de Deus, que encheu a mente de Pedro, encheu a vida de Pedro. Os objetivos são, primeiro, a ênfase na palavra, conscientizar-se. Nós estamos aqui para nos conscientizar, quer dizer, tomar consciência, ter a consciência de que estamos fazendo isso. Conscientizar-se de quê? Da necessidade de exercer a autoridade espiritual. Se a gente olhar para o mundo que nós estamos vivendo, o mundo, ele busca os ídolos. Você vê, é artista, jogador de futebol, atleta, são os ídolos, eles são chamados de ídolos. O mundo precisa de autoridade espiritual, porque o mundo está cada vez mais materialista. A questão sexual, por exemplo, que está essa distorção total aí, é a busca desenfreada do prazer. E tem gente que põe o seu prazer em comer, tem gente que põe o seu prazer em colecionar bens, ter riqueza e tal. E tem gente que coleciona o bem da questão sexual, acha que posso fazer o que eu quiser, uma hora posso ser homem, outra hora posso fazer papel de mulher. O negócio é ter prazer, porque o homem quer prazer. E as maiores figuras são justamente as deturpadas e as distorcidas. São os heróis dos nossos jovens. Isso é falta de autoridade sobre eles. Não autoridade de, eu sou teu pai, sou tua mãe, você tem que me obedecer. Não, a autoridade espiritual. Porque quando, como disse Jesus, a carne é fraca. A carne é fraca mesmo, irmão. Quem falou foi Jesus. Não tem jeito não. Não tenta ir pela carne. Mas o que ele diz em seguida? O espírito está pronto, ele diz primeiro. O problema é que a carne é fraca. Então nós temos que vencer as batalhas da carne pelo espírito. Porque se o espírito está pronto, nem a nossa carne nos vence. Amém? Identificar as características genuínas da autoridade da igreja. A igreja, ela recebeu de Deus autoridade para ministrar a palavra de Deus. E as próprias autoridades humanas se curvam a isso. Elas conhecem essa autoridade, elas entendem de autoridade. Mas é preciso que a igreja seja coerente naquilo que ela vive e prega. Lembra da questão da hipocrisia? A hipocrisia é uma palavra dura. Você é um hipócrita, nunca diga isso para ninguém. Você é um hipócrita, porque hipócrita é aquele que é uma casca que finge ser alguma coisa, mas por dentro não é nada daquilo. Mas a hipocrisia, ela é sutil. Sabe a história do pai e da mãe que são uma coisa em casa, outra coisa na igreja? O pai age de uma forma com os irmãos da igreja e em casa age de outra maneira. A criança não sabe o que é hipocrisia, mas ela identifica essa diferença. E ela começa a questionar, papai é de um jeito na igreja, é de outro jeito aqui em casa, lá ele é todo calminho, aqui ele é todo estouradinho. A Rosane já contou um exemplo que aconteceu comigo, né? Outra coisa que a gente precisa também é compreender que todos precisam estar sujeitos a autoridades superiores. E a nossa maior autoridade na igreja é o nome de Jesus Cristo. A esse nome, primeiro nós temos que nos dobrar, ouvir a voz de Deus e obedecer, para depois, com esta autoridade de obediência, sair para fazer a obra. Porque se nós não obedecermos a quem está nos dirigindo, nós não vamos ter autoridade para dirigir alguém. Você vê no meio militar, não é qualquer um que entra e vai ser logo general, não. Ele tem que fazer uma carreira, ele tem que fazer
vários cursos, ele vai sendo promovido, vai passando por provas, e sempre tem alguém sobre ele. Pode ser até o ministro do Exército, o ministro da Defesa, e o presidente tem o povo. É um giro na questão hierárquica. E primeiro você tem que saber ser obediente à sua autoridade superior, para depois você exercer a sua autoridade nos que te são subordinados, subalternos. E é interessante que o primeiro versículo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos falar de doutrina dos apóstolos? O que vem a ser doutrina dos apóstolos? Porque é uma passagem rápida, mas é uma coisa muito complexa e profunda. Então vamos ver as doutrinas. Primeira coisa, o que Pedro falou no seu discurso? Atos 2, 37 e 38. Ele começou a falar: arrependei-vos. E eu quero lembrar aos irmãos a figura de João Batista. João, nós conhecemos a história de João. Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Jesus rasgou tremendos elogios a João Batista. E ele, na sua humildade, dizia: eu não sou digno de, desatando as alparcas dos pés de quem vem depois de mim, eu levar as suas sandálias. Sandália fala de humildade, né? Quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele falou assim: não, porque eu vos batizo com água, porque eu recebi essa ordem, mas depois de mim vem um que vai batizar vocês com fogo. E quando Jesus aparece, outra lição de humildade, olha que ele era um homem de autoridade, ele recebeu de Deus e pregava com autoridade: raça de víboras. Ele mandava o sapato mesmo na turma. Vocês sabiam que mandar o sapato é uma expressão bíblica? Já contei para vocês? Não? Pode procurar na Bíblia. É um costume do povo lá daquela região, mas é mesmo. Jogarei o meu sapato. Lembra de uma vez que acho que foi o Bush, né? Estava fazendo um discurso, um árabe tirou o sapato e jogou nele. Isso é um ato de irreverência, de irritação contra aquilo. Então a Bíblia diz que Deus vai lançar o seu sapato. Eu agora não tenho de cabeça porque me veio a lembrança, mas nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus para termos autoridade, porque é Deus que nos respalda. Para isso, João Batista começou a obedecer. Deus mandou eu dizer para o povo, para vocês se arrependerem, e o povo começou a vir a ele e fazer um novo sistema, era o batismo, e ele batizava. Por isso que o sobrenome dele é Batista, João, aquele que batiza. E o próprio Jesus foi lá se batizar, e ele falou na humildade: não, Senhor, eu que careço ser batizado por ti, para arrependimento dos meus pecados. E o que Jesus diz para ele? Temos que cumprir a lei, eu tenho que dar exemplo. Justamente por isso, o povo via que Jesus não pregava com hipocrisia. Então, uma das marcas da autoridade espiritual do crente é tomar cuidado com a hipocrisia. Não pregue aquilo que você não vive. Não seja aquilo que a Bíblia diz para você não ser. Seja aquilo que a Bíblia manda você ser, para você ter autoridade espiritual. Por isso que quando os demônios não foram expulsos pelos apóstolos, vieram atrás de Jesus. Jesus falou: olha, essa casta só sai com muito jejum e oração. Então não se meta a fazer coisas para as quais você não está preparado. Agora, uma coisa eu te digo: se você se preparar, se Deus colocar nas tuas mãos as armas mais poderosas no campo espiritual, pode ir em frente, porque você está respaldado. Você não só está vestido com as armas de defesa, porque nós somos de carne, precisamos das armas de defesa, mas você também vai ter as armas de ataque, e Deus vai te ensinar a usá-las muito bem. Assim como João Batista fez, depois que João é encarcerado, Jesus começa a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui Pedro faz a mesma coisa, é a pregação do evangelho do arrependimento. Para quê? Para quê você vai pregar o arrependimento? Por quê? Porque desde que nós fomos expulsos do Éden, o mundo jaz no maligno,
e nós temos a inclinação ruim da carne. O diabo se colocou nesse lugar e fica cirandando, não é só o homem lá do mundo não, é o crente também, porque a Bíblia diz isso. Ele anda ao nosso derredor. Mas ele só vai nos atingir se nós não estivermos preparados com a armadura de Deus e com as armas espirituais para vencer, para saber identificar, porque a Bíblia diz que o que é carnal só discerne as coisas carnais, mas o que é espiritual, ele discerne não só as coisas materiais, mas também as espirituais. E aquele que é carnal não discerne as coisas do espírito, mas o que é espiritual discerne tanto uma coisa quanto outra. Ou seja, você passa a ser um ser completo, não só no seu corpo e na sua alma, mas também no seu espírito. Por isso que a pessoa que vive uma vida espiritual tem a capacidade de perdoar, porque da carne, quem vai perdoar? Quem vai falar como Estevão, que estava sendo apedrejado injustamente, e fez igualzinho a Jesus: Senhor, não lhes impute esse pecado. Como quem diz, eu estou morrendo, acabou a minha expectativa de falar para eles, mas dá uma nova chance para eles, Senhor. Porque era um pecado muito grande para o judeu matar um justo. E eles sabiam disso, mas estavam fazendo. É como Jesus na cruz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Conversão, mudança de direção, de comportamento. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, é isso que nós precisamos fazer. Irmão, eu não preciso ouvir isso não, irmão. Você me desculpa, mas eu não concordo não. Eu sou um crente fiel. Lê com calma, passagem, letra por letra, palavra por palavra, você vai ver. Estou precisando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, temos o nome, um sobrenome a zelar, cristão, filho de Deus, um Cristo pequenininho, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Por que Deus estava falando isso? Porque aquele povo era obstinado mesmo, porque eles tinham a palavra de Deus nas tábuas, mas não tinham no coração. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o Espírito, porque a Bíblia diz, a letra, ela é linda, a palavra de Deus é a coisa mais linda do mundo, mas a letra mata, porque até o diabo usa contra. O que vivifica é o Espírito, ou seja, o que a letra causa em você, a modificação que a palavra de Deus vai fazer no teu coração. Eu me lembro que, quando eu era cristão, mas não conhecia a palavra de Deus, você sabia que tem isso? Tem cristão que não conhece a palavra de Deus. Eu não conhecia. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um filme, volta e meia eu conto isso, não sei se já contei, mas vou contar porque tem muita gente nova na igreja. Eu estava assistindo aquele filme e de repente um casal em conflito brigando, aí o homem foi, pegou na lareira e virou um pássaro. Ele estava de frente, ele virou de lado. A mulher então para de discutir também, vai lá, pega o pássaro e vira também. Aí os dois passarinhos se beijavam. E embaixo estava escrito uma frase: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Gente, eu achei aquela frase linda. Falei, gente, que coisa linda. Uma inteligência. Eu falei, mas é muito profundo. Eu entendi o que aquela palavra significava. Achei lindo. Falei, puxa, olha a modéstia. Eu queria ter escrito essa frase. Falei de mim. Eu não entendi as coisas do Espírito. Quando eu achei essa frase na Bíblia, eu entendi tudo. Falei, foi o Senhor que colocou isso no coração de alguém. E nós entendemos o que isso significa. Paulo fala, irai-vos. O que ele quer dizer com isso? Não tem jeito, você é de carne e osso. Se você não se irá, você está com algum problema, você está anestesiado, está combalido, está com algum problema. Irar é do ser humano, porque é a indignação que traz as mudanças. Aquele texto que diz assim, não vos conformeis com o mundo. Eu, na minha ignorância do português, eu sempre entendia, como muitos tenho certeza que aconteceu, que se conformar, porque para mim a expressão se conformar significa eu não aceito.
Depois eu vim a entender a raiz exata da palavra. Conformar, tomar a mesma forma. Mas ambas as interpretações significam a mesma coisa. Porque quando alguém diz assim, eu não me conformo com isso, ou seja, eu não aceito. Porque para você tomar aquela forma, você tem que aceitar. E para você não se conformar, não tomar aquela forma, você tem que recusar. É isso que é autoridade espiritual. Olha, até as leis estão mudando para a questão homossexual, mas a igreja não aceita. A igreja não pode aceitar. A igreja tem que aceitar o pregar para eles, dizer que isso está errado, mostrar com humildade e amor, dizer, olha, é abominação. Não tem outra. Deus escolheu bem esta palavra para falar de abominação para a questão homossexual. Nós não temos culpa, porque isso não faz bem para o ser humano. É isso que nós temos que pregar. É como o pastor Silas Pai diz: nós abominamos o ato, mas amamos o pecador, porque essa é a missão da igreja, para mostrar para ele que ele precisa se converter dos seus maus caminhos. Segundo, para ter um novo senhorio, Romanos 4, 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Olha que, para você ter autoridade espiritual, olha o que você precisa fazer. Nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Porque nós cremos que depois que morremos, vamos para o seio da glória, vamos para o paraíso, conforme Jesus falou para o ladrão na cruz do Calvário. Nesta esfera estamos mortos, mas lá estamos vivos, porque Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. É a nossa esperança. Para que conversão e para que novo senhorio? Para vivermos novidade de vida, segundo aos Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se tem autoridade espiritual, nova criatura é. As coisas velhas, os traumas, os nossos erros, os nossos pecados, já passaram. Eis que tudo se fez novo. A tua vida é como um livro que Papai do Céu apagou tudo, porque a borracha de Deus tem essa capacidade de apagar para Ele. Nós não temos a capacidade de esquecer, porque precisamos dar testemunho. Como é que eu vou dar testemunho se eu esqueci tudo, apagou tudo? Eu já não contei aqui de uma colega minha de trabalho, uma engenheira química, uma mulher extremamente inteligente, veio me perguntar se na igreja tinha lavagem cerebral. Já não contei isso aqui. Eu achei sensacional ela dizer isso, porque tem gente lá fora que pensa. E ela humildemente, com medo, né? Os colegas, eu falei, puxa, quem dera. Ela ficou assustada. Ué, como assim quem dera? Eu disse, porque a Bíblia diz que quando eu me converto, os meus pecados são apagados. Deus esquece. Não seria bom eu esquecer também de tudo que eu fiz errado? Infelizmente não tem lavagem cerebral. Tem mudança de vida, tem conversão, tem novidade de vida. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que a autoridade espiritual faz na tua vida. Você não viver segundo os ditames do mundo. E quando você faz isso, o que acontece? As pessoas olham e veem diferença em você. É essa diferença que faz a diferença. Porque se a igreja fosse a mesma agremiação que clube, que outra coisa qualquer, e não houvesse mudança nenhuma em nós, alguém ia perguntar, para quê? Para que serve? Ou se o vizinho lá é um crente que não faz a menor diferença, é estourado, é brigão, faz as mesmas coisas, é o mesmo alarido de briga que a gente ouve, porque hoje muitos de nós moram em apartamento. Olha, você sabe da vida dos outros, quer queira, quer não queira. É a correspondência que você recebe, é o carrinho de compra que você faz, é o carro que você tem. Tudo eles ficam sabendo. Por quê? Porque nós estamos juntos. É a parede do lado uma da outra. Não tem como, entendeu?
E as pessoas precisam ver isso. Não adianta pregar na porta da tua casa, aqui é um lar cristão. Não adianta, se você não tiver vivendo a paz espiritual que Cristo dá, para fazer diferença. Igual no outro dia, estou eu na cozinha preparando o nosso café, daqui a pouco, quando eu olhei, entrei em pânico, uma fumaceira no apartamento de baixo, aquela fumaça preta, eu saí feito um louco correndo, quando eu cheguei na porta, comecei a esmurrar a porta, aí o dono da casa abriu aquela fumaça, que eu me ajoelhei para a fumaça não bater na minha cara. Aí ele falou, não, calma, já está controlado, estava triste porque o passarinho dele morreu. A mulher com aqueles cultos de acender vela, a vela caiu, pegou fogo. Falei para ele, meu irmão, tem que parar com isso, você tem que ir para uma igreja evangélica, o negócio de acender vela, olha aí. Toda vez que ele me olha, ele fica sem graça. A mulher dele, então, coitadinha, ela já é baixinha, ela ficou menor ainda, quando me vê. Falei, você tem que se converter para uma igreja que não tem que acender vela, cara, olha o fogo. E eu apavorado de pegar fogo no prédio. Meu Deus do céu. Continuação da autoridade espiritual, fazer a vontade de Deus. Irmão, não dá mais para fazer a minha vontade. Porque a minha vontade é prender, arrebentar, fazer, meter os pés pelas mãos, usar o expediente que o mundo usa. Não pode, nós temos que fazer a vontade de Deus. Jesus falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até aí tudo bem, amar a Deus que é perfeito, é mole. Menos quando vem a adversidade. Senhor, não estás vendo? A bênção está demorando, não sei o quê. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pregação maravilhosa a respeito disso. Papai do céu não manda a bênção antes, porque se ele mandar antes a gente estraga. A bênção chega na hora certa. Há algum tempo eu ouvi aqui, quando Daniel se pôs a orar, imediatamente a ordem saiu, mas para chegar a ele, entre o Kairos e o Cronos, levou 21 dias. Ele desistiu? Não. O que Jesus falou? Comparou o Papai do Céu a um juiz iníquo que não atendia a viúva. E o que a viúva fez? Só vivia lá importunando. Sabe qual é o nome disso? Oração. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo. O que faz mais parte da doutrina dos apóstolos, além de fazer a vontade de Deus? Batismo nas águas. Jesus falando, portanto, ide, ele estava falando isso para os apóstolos. O pastor acabou de convidar para mais uma vez, a igreja continuar batizando, porque é o ide de Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa que Jesus ensinou, a ceia. Ele pegou o ritual da Páscoa, que tinha todo um simbolismo para os judeus, e falou, agora nós vamos ter uma nova Páscoa. Porque no dia eles estavam unidos, todo mundo tinha que passar o sangue do cordeiro na porta, todo mundo tinha que fazer igual, se reunir. Se a família fosse pequena, não desse para consumir o cordeiro, chamava o vizinho. Nós vamos falar sobre isso também, a koinonia. Mas eles estavam todos com o mesmo pensamento, todo mundo obedeceu a ordem de Moisés, todo mundo cumpriu, todo mundo saíram juntos. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Ceia do Senhor. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Não se esqueçam de mim. Fazer isso em memória de mim. Não se esqueçam. Irmão, não se esqueça de Jesus em nenhum momento da sua vida. Na hora do sufoco a gente lembra, mas na hora da graça a gente às vezes não tem lembrança de dizer obrigado, Senhor. O crente hoje tem que pedir a Deus graça quando sai de casa, e quando põe o pé dentro de casa, Deus diz, obrigado, Senhor, cheguei. Porque graças a Deus pelo celular é uma bênção, porque antigamente a esposa saía, o filho saía, você ficava roendo a unha, dizia, agora você pega o celular e liga, o problema é que aí eles pegam e não atendem. Mas isso é para o crente, pai e mãe continuar orando, viu? Ô filho, muitos saíram, mas quando papai e mamãe ligar, atende, para pelo menos a gente saber que está tudo bem. É o que eu digo para a Rosane, quando ela fica preocupada, eu digo, Rosane, pode deixar, está tudo bem, se der alguma coisa errada, eles ligam para a gente, então fica tranquila, mas eu mesmo também estou lá. E por último, assistência social. Começou a dar até confusão na igreja,
porque as pessoas faziam acepção, as viúvas dos gregos não eram assistidas como as dos judeus. Aí tem aí instituição dos diáconos, temos que resolver. A igreja está aqui para resolver problemas. Estes homens foram levantados para ouvir os problemas e resolver. Mas se não houver unidade no Espírito, isso não vai acontecer, porque vide Brasília. Nós estamos com o problema da Previdência, no outro dia eles estavam discutindo o queijo artesanal. Eu começo a roer, meu Deus, estou preocupado com o queijo artesanal, estou preocupado com a dívida do governo, porque sem dívida não há investimento, se não houver investimento o país não cresce, se o país não crescer, o que vai ser dos desempregados? O que vai ser dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Eu vou pedalar no aterro com a Rosane, toda semana, praticamente, quando chega final de semestre, toda semana tem um grupo de gente lá, todo mundo vestidinho de preto, chapeuzinho quadrado, e eu fico dizendo, Senhor, abre a porta para essa gente, a galera está estudando pra caramba, estão se formando, e mercado. Nós vamos ver que nesse texto também fala de terem tudo em comum. A gente às vezes fica falando mal do rico, irmão, a sociedade precisa do rico, porque é ele que abre a empresa para gerar emprego para uma porção de pobre, que são os trabalhadores, que na verdade é a maioria de nós. Então, graças a Deus pelos ricos, graças a Deus por um governo rico, porque é o governo que incentiva essas coisas. E quando falta, a assistência social da igreja tem que se preocupar. Quantas e quantas vidas são alcançadas, primeiro pela necessidade material, porque há pessoas que entram por aquela porta com necessidades espirituais, o Espírito de Deus conduz, mas há pessoas que chegam pela porta lá de baixo, vêm arrumar alguma coisa, às vezes até na má intenção mesmo, mas quando vê o coração sincero, a autoridade espiritual naquele que está trabalhando na assistência social, ele se converte. Esse pessoal aqui é sério mesmo. Até quando a gente diz assim, para você não tem mais, porque a gente fica ajudando muito, está acoitando a malandragem. Precisa ter discernimento espiritual para saber quando a necessidade é real e quando não é. Porque eu me lembro que quando a gente fazia trabalho de visitar os irmãos lá em São Cristóvão, eu uma vez fui numa casa, a casa era literalmente debaixo da ponte. Mas eu nunca tomei um café tão gostoso, porque eu via naquelas coisas humildes e simples, a limpeza daquela mulher cuidando da casa. Ela fez questão de fazer um café para os irmãos que chegaram para fazer uma visita ao marido dela, que estava cambaleando na fé. E quando eu olhei para cima, não tinha telhado, o telhado era o fundo do elevado. Eu falei, meu Deus, como essas pessoas podem viver assim? Porque a gente sabe o que é um teto sobre a nossa cabeça, a gente não sabe o que é não ter um teto. É impressionante isso, assistência no social. Isso aqui é doutrina. Agora, continuando o texto, ênfase na comunhão com os irmãos, é como eu já tenho falado, não tem jeito de você pregar o evangelho para os de fora, se você não age bem com os de dentro, não tem jeito, porque entramos no capítulo da hipocrisia, amor fraternal. Jesus deu uma dica aqui em João 13:35, ele diz assim, nisto conhecerão os de fora, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe por quê? Porque o relacionamento causa isso. Você vê, por exemplo, marido e mulher. Como é que um marido e uma mulher conseguem viver juntos anos e anos e anos? Só tem um jeito, irmão, compreendendo, perdoando, pedindo perdão, reconhecendo seus erros, procurando corrigir. Eu me lembro de uma frase que o pastor Anísio falou, tem 3 coisas que o diabo não pode. É quando o marido ou a mulher chega e diz assim, eu errei, me perdoa, eu te amo. Isso conserta qualquer coisa, sabe por quê? Tá bom, vamos começar de novo. Agora, não dá para ficar falando isso 10 vezes a respeito do mesmo fato. A gente precisa progredir. E só a inteligência espiritual, só a autoridade espiritual, só o Espírito Santo, você deixando o Espírito Santo falar com você, é que vai haver a melhoria naquele item que você está falhando.
Isso sem falar de pecado grande, como uma traição, por exemplo, esconder coisas graves um do outro. Não deve, isso tem que ser olhos nos olhos, porque quando a Bíblia fala que Deus ia criar uma mulher para estar como diante dele, era um olhando nos olhos do outro, e como eu aprendi com a minha esposa, vendo Deus no outro, buscando ver a perfeição, porque se a gente for olhar só os defeitos, namorado vai procurar uma namorada perfeita, vai ficar solteiro, a mulher da mesma forma, você tem que ver as virtudes e os defeitos, fazer o balanço e ver se dá para encarar. É ou não é? Todo mundo que está casado aqui, é lua de mel o tempo todo? Não, claro que não, somos seres humanos, mas porque nós somos falhos, temos que perdoar o outro que também é falho, e vamos viver na boa, e é procurando aprender a nos aperfeiçoar, koinonia, comunhão, ou o que se tem em comum, é o que eu estava falando, a igreja até diz aqui, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, tinham tudo em comum, alguns até exageravam, aí entra aquela história do rico e do pobre, quem era rico, via a necessidade do irmão, em vez de ir assistir aquele irmão, vou vender os meus bens e vou entregar na igreja. O problema é que riqueza e pobreza, a média é pobreza para todo mundo, porque a riqueza é limitada, a pobreza ela é ilimitada, basta ver o seguinte, casal de vida social equilibrada, 2 filhos, não dá para ter mais, porque o orçamento tem que dar educação, então os mais abastados são mais controlados, vê pobre, misericórdia, hoje em dia as meninas nem casaram, nem constituíram família, um na mão, um no braço e um na barriga, estou cansado de ver isso, porque do lado da minha casa tem uma obra social, é misericórdia, elas não têm pena não, vamos fazer. Então a pobreza se multiplica, então se dividir a riqueza pelos pobres, vai ficar todo mundo pobre. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Filipenses 2,2, Paulo diz assim, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É essa unidade no sentir que só o Espírito de Deus dá, que transforma a igreja num corpo único. Porque como a Bíblia diz, como vão andar 2 juntos se não estiverem em acordo? Não tem como, simples. Nós vimos, eu e Rosane conversando, Abraão e Ló. Cara, não dá mais, os nossos pastores estão brigando, nós somos parentes, somos irmãos aqui, mas os nossos pastores estão brigando. E Abraão então dá um gesto de humildade de quem sabia que era Deus que dirigia a sua vida. Ló, escolhe, para o lado que você for, eu vou para o outro lado. O que ele quis dizer com isso? Escolhe o que você acha melhor, eu te dou a chance. É igual do futebol, né? Para o ímpar, tem que tirar para o ímpar para escolher o melhor jogador de todos ali. Então, antigamente era assim, não sei se ainda é, mas tira o para o ímpar, o melhor jogador, quem ganhou no para o ímpar já pegava o melhor. Abraão não fez para o ímpar, chegou para Ló e disse, escolhe, toda a terra está na tua frente, escolhe, o que você achar melhor, eu vou pegar o outro lado, então eu vou pegar o menos melhor, vou pegar o pior, e nós sabemos que Ló ainda escolheu errado, né? Abraão deu a dica para ele e ele escolheu errado. Unidade de crença, o evangelho é coerente, se nós não formos todos coerentes, e eu fico triste quando vejo tanta divisão. Eu até falo mesmo, tem o pastor que é rebelde, ele larga ministério grande, vai abrir a portinha de igreja dele. Eu acho que não devia ser assim. Porque a igreja, ela é grande, ela pertence a Jesus, ela não pode ser portinha. Você sabe quem é portinha? É a vovó sei lá quem, que tem lá o cantinho dela, porque aquilo lá é do diabo. O diabo é que tem cantinho. A igreja é para possuir a terra. A igreja é para ter templo grande mesmo. Quase que eu virei Cebolinha. Sabe? E não é para ostentação não, é para Deus. Tem que fazer o melhor, era o que o povo fazia. Tem um texto na Bíblia que diz que o rei instituiu, vamos recolher para fazer oferta. Choveu a oferta, a ponto de depois ter que mandar parar. No tempo de Moisés foi a mesma coisa, Deus mandou a gente fazer o tabernáculo, traz oferta, daqui a pouco os caras chegam, manda parar que está demais. Porque é para Deus, é como o pastor pregou na hora da oferta, se você faz para Deus, Ele multiplica. É onde você investe,
onde não tem erro nesse investimento, é lucro na certa. Pode até não ser nessa terra, mas quando Jesus fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, todos nós somos no pouco, sabe onde Deus vai te colocar? Sobre o muito te colocarei. É a questão espiritual, você pode olhar o material é pouco, mas na questão espiritual, glória a Deus. Outra coisa que não pode acontecer, que é justamente o contrário da koinonia, é a dissensão. 1 Coríntios 3:4, Paulo diz assim, porque dizendo um, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? O que ele está querendo dizer aqui? Exatamente isso, está faltando o espiritual. É claro, cada um de nós tem um pastor, digamos assim, antigamente tinha muito isso, agora, e como dizia o nosso velho pastor, nosso saudoso pastor, que não tem dessa gente, mas você pode ter preferência pela palavra de um ou de outro, mas todos eles usam a palavra de Deus, o resto é enfoque, o resto é da carne, é o homem, é o jeito mais brincalhão, tem gente que prefere o pastor mais sério, tem gente que fica no meio termo, mas o que você tem que fazer? Examinar tudo e reter o que é a palavra de Deus, que é a mesma, cada um de nós prega a mesma, o livro, o texto é o mesmo. Outra coisa que os apóstolos faziam, oração, Atos 2:42, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. É aquilo que eu estava falando da viúva, tem que bater, porque Jesus fala, bate bastante até abrir. De que é que ele está falando? Como é que eu falo com Deus? Deus fala conosco de diversas formas, mas nós só falamos com Deus de uma forma, que é através da oração. Tem aquela expressão que tem gente que não gosta, vamos ficar em espírito de oração. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando alguém fala assim, vamos ficar em espírito de oração, é exatamente o texto dessa lição, o tema dessa lição. Nós temos que viver uma vida espiritual. Então, em espírito de oração significa o tempo todo em oração. Você diz, irmão, não dá, irmão, tem que estar no trabalho concentrado. Duvido. Uma das coisas que mais precisa de concentração é dirigir. Você precisa estar concentrado. Você tem 3 retrovisores, um para-brisa enorme na tua frente, um monte de gente fazendo um monte de besteira na tua frente, e você tem que controlar isso. E às vezes a mulher do lado está dando palpite. Mas você tem que dirigir olhando para isso tudo, meu Deus do céu. Quando o carro da frente freia, eu primeiro olho para trás, porque eu já me livrei de acidente por isso. Se eu frear, eu consigo parar antes daquele carro, mas esse cara atrás de mim não vai parar atrás de mim, vai encher a minha traseira. Às vezes eu dou até golpe de direção, e as pessoas ficam assim, o que esse maluco está fazendo? Estou tentando escapar de todos da minha volta. Então a concentração é um negócio, e às vezes quem está do lado tira a concentração da gente. Mas tudo bem, eu continuo invicto, até eu só sofri um acidente. E assim mesmo foi um sinal queimado que o pobre do português avançou o sinal. Está pensando que é mole? Bom, deixa eu ir embora aqui. Depois eu acho que hoje eu vou ficar sem almoço. Eu vou pregar aqui o que eu acabei de não fazer. Mateus 26:41, vigiai e orai. Eu não vigiei. Para que não entreis em tentação. Sabe por quê? Porque deixa eu falar sério de novo, por favor, me ajude, eu já estou sem almoço hoje. Se você perder a concentração, você bate o carro e vai perder a bênção espiritual. Porque a gente, olha, eu vou até confessar aqui, houve um evento há muitos anos nessa igreja, e essas pessoas não estão mais aqui, que um pastor, quando chegou, viu o carro dele quebrado, bradou, qual foi o filho de Belial que bateu no meu carro? O pastor que pregou aqui 15 dias, ele falou assim, não chama ninguém de filho de Belial, não chama, mas é o linguajar. Quem vocês acham que bateu no carro? Foi algum incrédulo endemoniado? Foi uma moça que estava aprendendo a dirigir, foi manobrar o carro, bateu no carro dele, zerinho o carrinho dele. Eu até admito que para homem carro é alguma coisa assim, meio fora de série. E o pobre do homem pastor saiu daqui cheio da graça de Deus, um culto maravilhoso, mas perdeu a bênção lá no estacionamento. Irmão, tem que vigiar espiritualmente, irmão, senão a gente comete isso. Vocês estão rindo? Mas é. Eu caí da graça, eu saí da graça. É, exatamente. Você está saindo do campo espiritual. Sabe por quê? Se você sabe que o espiritual é o maior na sua vida,
que nada é maior do que Deus na sua vida, o Espírito de Deus atuando na tua vida, você não sai, você não derrapa, você até, sabe derrapagem contra, drifting, o crente tem que fazer drifting, pode até derrapar, mas não pode sair da pista. E drift é o seguinte, o carro roda as 4 rodas, todas as 4 têm potência, mas ele tem umas alavancas que ele diminui. Não, eu estou saindo de traseira, eu vou puxar mais na roda dianteira. O crente é assim, ele pode andar até de lado, mas ele tem que acabar fazendo a curva e continuar na pista. O crente não pode sair da pista não, pode derrapar nas 4, mas tem que saber controlar o carro dele, que é a vida dele. A batalha espiritual é assim, enquanto você está vivo, você está na batalha. Quando você morrer, aí você descansa, porque a Bíblia diz, não é aqui o nosso descanso. Esse descanso fala justamente desse combate. Obviamente, há momentos na guerra em que a tropa se recolhe, a tropa se alimenta, a tropa carrega munição, mas a tropa daqui a pouco vai sair por aquela porta e vai para outro combate, irmão. Então se prepara com as armas espirituais, recarrega a sua munição, vê se a sua armadura ficou com algum defeito da última batalha que você enfrentou, para você poder vencer todas as batalhas, para que o teu escudo esteja muito bem íntegro, para você apagar realmente todas as setas que o inimigo lançar contra você. E é o poder da oração que faz isso. Da mesma maneira também que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque até orar a gente não sabe. Porque quando os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, nós vimos, fizemos, acontecemos, mas teve gente que não recebeu, quer que a gente ore e mande fogo? Jesus, admirado, diz o que para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O que Jesus estava dizendo? Vocês voltaram a ser carnais, só porque eles não aceitaram. Dá outra chance, dá outra chance. Você acha que todo mundo que você vai pregar vai chegar com a palavra de Deus e a pessoa vai dizer, puxa, legal, aceito, vai lá, e vai botar um galardãozinho na sua coroa, uma pedrinha na sua coroa? Não, tem gente que luta com dificuldade, para ganhar uma alma é uma luta, mas o peso daquela alma é muito grande. Vide Paulo, o cara era mau pra caramba, mas quando ele se converteu, lutou a vida inteira para desfazer o que ele havia feito. Tiago 5,16, isso é fundamental para a questão da autoridade espiritual. Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo. Irmão, se você quiser resposta para a tua oração, seja justo, irmão. Reconheça seus erros, peça perdão. Olha, o perdão é uma coisa... Ontem eu ouvi uma pregação sobre perdão, e infelizmente meu tempo está acabando, eu não posso falar. Que coisa linda sobre perdão, falando de José para os irmãos. Olha, mesmo depois da morte de Jacó, os irmãos pensaram, agora é a hora. Igual eu me lembrei de Esaú e Jacó. Quando meu pai morrer, meu irmão morre no mesmo dia. Naquele momento ele estava odiando o irmão, mas quando os dois se encontram, Jacó com medo danado, o irmão vai lá e dá uma aula de perdão. Ele, meu irmão, está tudo certo. Ele tinha ficado com a bênção material todinha de Jacó. Jacó saiu com a roupa do corpo. Então nós dividimos, você ficou com a espiritual, eu fiquei com a material, estou satisfeito e você está satisfeito, justamente porque ele desdenhou a bênção espiritual. É a mesma coisa o crente, quando ele se deixa vencer pelas armas carnais, quando ele tem as armas espirituais e as deixa de lado. Não pode. Para terminar, o temor do Senhor, que é a fonte de sabedoria. Você tem o conhecimento, irmão, glorifica a Deus por você ter conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que te ajuda a vencer, quando o inimigo arruma alguém para se levantar contra você. Eu nunca fiz artes marciais, mas uma vez eu ouvi um perito em artes marciais que ele disse assim, sabe por que quando alguém vem me ofender, eu não uso meu karatê? Porque eu penso assim, esse cara está falando de grande, está dizendo que faz e que acontece, mas eu sei que posso vencê-lo, porque eu luto karatê. Mas ele não enfrentava. Por quê? Bastava ele saber, eu sei que posso vencer. É o que o crente espiritual faz. O inimigo te afronta, fica tranquilo, só diga para você mesmo, eu tenho as armas espirituais. Eu sei que sou mais que vencedor. Por isso a palavra de Deus fala isso.
Porque quando você sabe quem você é, você sabe a quem você pertence, ninguém tira você do teu lugar não. É igual a história do karatê. Tem que ter base. A base do crente é a palavra de Deus, que diz que ele, muitas suas aflições, mas Deus de todas alivia, todas, não falta nenhuma. Tem que ter espírito solidário, todos criam, estavam juntos, tudo em comum. Porque justamente pela dificuldade da raça humana de ser coerente nas coisas, a igreja veio para fazer essa diferença. Nós todos temos que mostrar coerência naquilo que somos, naquilo que fazemos e na transformação que o Espírito faz em nós. Isso nos dá autoridade espiritual. Tudo isso é para evangelização. E muitas maravilhas e sinais se faziam no meio dos apóstolos. E para concluir tudo isso, o que o povo fazia? Louvava a Deus quando via aquela transformação naqueles homens. E o versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É isso que a igreja tem que fazer, ela tem que cair na graça de todo o povo. E todos os dias, olha o resultado, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Missão da igreja completa, cumprida. Por quê? Porque a igreja fazia diferença no mundo, porque ela vivia no capítulo espiritual, era a prioridade. Viviam no templo, em oração, em jejum, em comunhão e caindo na graça do povo. Que a nossa igreja possa cair na graça do povo e salvar as almas que estão perdidas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.